Estamos iniciando aqui o programa O X da Questão, com uma sequência de entrevistas especiais com os candidatos a governo do estado do Acre. Hoje teremos a participação dele, que é professor universitário, candidato pelo PSOL, candidato a governo pelo PSOL, ele que tem 58 anos de idade e estará falando sobre as suas propostas de governo para o nosso estado. Não saia daí, porque daqui a pouco já estamos de volta. A Santa Casa da Amazônia está sempre em busca das melhores soluções em saúde e qualidade de vida para o acreano. E é pensando nisso que a Santa Casa da Amazônia começa a oferecer os serviços de telemedicina e home care, com capacidade de atendimento em todos os bairros de Rio Branco. Você ainda pode se consultar com um médico através da telemedicina, realizando consultas sem sair de casa, através do agendamento pelo telefone 3223-4608. Santa Casa da Amazônia, com você, hoje e sempre. Há 97 anos, a Santa Casa atendeu a um chamado no coração da Amazônia. E desde então, se faz presente na vida do acreano. Hoje, nosso povo vive a sua hora mais densa. Dias de incerteza frente a uma pandemia. A Santa Casa ampliou suas instalações, criou novos serviços, modernizou seu laboratório e equipou um centro cirúrgico de excelência. E tudo isso é apenas para dizer: você pode contar com a Santa Casa da Amazônia, hoje e sempre. Olá, esse é o primeiro bloco do programa O X da Questão. Estamos em uma sequência de entrevistas especiais com os candidatos a governo do estado do Acre. Também temos uma sequência de entrevistas com os candidatos ao Senado. Esse programa que vai ao ar domingo às 21h30. Já entrevistamos alguns governadores. Doutor Alex, que é o titular desse programa, não está podendo fazer as entrevistas, está viajando a trabalho. E nós temos a honra e a alegria de ter hoje aqui o doutor Nilson Euclides da Cunha. Da Silva. Nilson Euclides da Silva, ele que é cientista político e é candidato a governo do estado do Acre. Seja bem-vindo, fique à vontade para fazer a sua apresentação. Primeiro, agradecer o convite feito por vocês. É sempre um grande prazer poder falar com a imprensa, poder dividir as angústias e as alegrias de um processo eleitoral enquanto candidato. Eu que por muitos anos analisei a política local, avaliei, fiz críticas. Agora estou do lado de cá, sendo candidato, oferecendo o meu nome ao eleitorado acreano, nessa empreitada que a gente sabe que é muito difícil, mas a gente tem sentido uma receptividade muito grande com o povo e eu acho que está valendo cada dia e cada minuto, cada hora de sono perdida e cada gota de suor que eu tenho aí pelas estradas, aí pelas ruas de Rio Branco e pelo estado do Acre. A sua experiência política, professor, você já esteve à frente de algum cargo político partidário, ou é a primeira vez, é a primeira experiência? Não, eu sou funcionário público de carreira, Eu sou professor da Universidade Federal do Acre, concursado, estou lá 12 anos como efetivo e tenho a minha trajetória toda como professor. Nunca ocupei cargo público, nunca fui candidato e também nunca fui militante nem filiado a partido nenhum. O PSOL e essas são as eleições são o primeiro de tudo. É uma primeira experiência que eu estou achando muito interessante, estou gostando bastante. Primeira experiência como candidato, e aí você escolheu o partido PSOL para trilhar essa caminhada. Por que o PSOL? Olha, eu acho que você precisa ser coerente na sua trajetória profissional, naquilo que você entende como o mundo, a realidade que você vive. E eu sou um homem que sempre fui muito simpático às ideias socialistas, de centro, de esquerda e às vezes até de direita também, como analista político, como um conhecedor do processo político brasileiro, enfim, de todo o processo por que a sociedade brasileira tem passado. Eu acho que seria muito incoerente eu não me filiar ou não ser candidato por um partido que tivesse dentro desse espectro ideológico. Porque eu considero um espectro ideológico. Eu não vejo partidos de esquerda como partidos exclusivos. Se você pegar, por exemplo, a esquerda no Brasil, a esquerda no Acre,
considerando cada um as suas características, eles, de certa forma, comungam de uma mesma visão de mundo. O que diferencia são a forma de enxergar e a forma de fazer. Então, o PSOL foi um partido que eu recebi o convite para fazer parte do quadro, tive algumas conversas, tinha amigos, inclusive, no PSOL também, que por um processo mesmo de convencimento e da necessidade que nós tínhamos dentro que nós temos dentro do PSOL, de construir uma alternativa de poder dentro da esquerda para o Estado do Acre. Então, são essas tratativas que foram feitas anteriormente, já cerca de um ano e meio atrás, que me convenceram de que era o momento e que eu seria uma pessoa, ou seja, uma personalidade com essa sensibilidade e esse conhecimento da política local. E então, o pessoal apresentar um nome que fosse viável para dentro do debate, que a gente sabe muito bem que seria um debate muito acirrado, travado muitas vezes no campo da emoção, e eu acho que a minha posição dentro do PSOL é exatamente colocar essa ideologia, enfim, a forma com que nós enxergamos a política e a realidade social de uma forma mais racional, temperada, equilibrada. Então, o meu papel dentro dessas eleições é, antes de tudo, começar um processo de construção de uma alternativa política eleitoral dentro do campo da esquerda. Uma outra alternativa, considerando que as experiências dentro da esquerda no Acre já foram superadas. E é necessário e é hora de você, então, apresentar outras alternativas dentro desse campo ideológico. Os partidos políticos, né, nós entrevistamos aqui essa semana o doutor Sanderson Moura, né, candidato ao Senado pelo mesmo partido. Nosso companheiro. Pelo PSOL, né, amigo nosso na carreira jurídica. E falávamos sobre essa questão da fidelidade partidária, porque você sabe que partido, né, tem gente que diz que se partido fosse bom não era partido, era inteiro. Né, mas o partido é um mal necessário para a questão das eleições, né, política-partidárias, e aí tem essas mudanças que nós tivemos agora, né, com relação às coligações, né, os candidatos proporcionais, eles estão enfrentando grandes desafios por conta disso, né, vamos ter muitas surpresas, porque vamos ter pessoas muito bem votadas, né, que não vão alcançar a sua eleição, né, por conta dessa questão da ausência das coligações partidárias. Mas existe a federação, né? Tem alguma implicação direta? Você acha que muda alguma coisa, essa coisa da federação, da ausência das coligações para a candidatura de majoritária? Eu acho que as federações é um experimento novo que a gente está fazendo na democracia, no sistema eleitoral brasileiro, mas ela pouco vai influenciar, obviamente, na questão do coeficiente eleitoral, que, na verdade, as legendas proporcionais vão ter que se garantir com os seus votos. Por que a federação é importante? Porque a federação, de certa forma, ela funciona como um partido, né? Existe aí uma questão que você, uma vez na federação, você precisa estar dentro da federação caso você vença. Então, a federação, ela funciona em determinados momentos como um partido. O que favorece, digamos, esse lado mais da fidelidade. Eu acho que essa visão muito negativa que as pessoas têm, e a federação talvez venha nesse sentido, de tentar cobrir um pouco essa lacuna, de que os partidos são muito voláteis. Não diria os partidos, né? Eu diria os candidatos, que às vezes se apossam de uma legenda, mas vencem uma eleição por uma legenda, no ano seguinte já trocam de legenda, enfim. Eu acho que a federação, ela tem esse aspecto de manter esse grupo político mais coeso, mais unido, e por funcionar como um partido e existir essa questão da fidelidade. Agora, é um experimento, a gente está passando por esse momento pela primeira vez, é muito cedo para a gente falar se é bom ou se é ruim, né? Eu acho que as coligações proporcionais, eu acho que elas trouxeram um bem para essa questão das eleições proporcionais. Acho que havia aí um processo que era um pouco desequilibrado, desigual, não é? Mas o sistema político no Brasil, eu posso falar isso para você porque, de certa forma, eu estudo um pouco isso há um certo tempo, ele não é de todo ruim, mas existem alguns problemas dentro do sistema partidário no Brasil em que os deputados, ou seja, os representantes eleitos, temem muito tocar, porque eles são muito favorecidos pelo sistema que aí está. Então, qualquer mudança que você faça dentro dessa estrutura,
né, que colocam os candidatos, os partidos, a forma com que os partidos se organizam também, né, e a forma com que esses partidos, inclusive de oposição, é engraçado no Brasil, mas se você pensar bem, o presidente quando é eleito, eu estou falando do plano nacional, a oposição, normalmente quando você tem uma democracia consolidada, você pode ver isso nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, na França, na Itália, você tem um grupo político que é vencedor, né, ou seja, presidencialismo. E o presidente, então, governa, obviamente, com um grupo que vence, mas você vai ter sempre um grupo opositor dentro do parlamento. No Brasil, se você verificar nos últimos anos, a oposição não vem da oposição para o governo, ela vem de dentro do próprio governo, da base do próprio governo. Porque você, uma vez vence a eleição, e a sua base passa, então, a, de certa forma, e a gente tem visto muito isso, chantagear o próprio governo. Então, você vai encontrar uma oposição dentro da sua própria base. O que é, do ponto de vista da política, extremamente nocivo, porque você acaba criando um ambiente político extremamente tóxico e você impede, inclusive, da oposição exercer o seu papel, que é o de fiscalizar, de criticar o governo. Mas isso são heranças no Brasil de um sistema político partidário que, mesmo com a Constituição de 88, ele ainda traz muito vícios dentro dessa estrutura. Porque os partidos hoje no Brasil, se você pegar com raríssimas exceções, e eu incluo o pessoal dentro dessa exceção, os partidos são muito cartoriais, né? Eles têm donos, são famílias que se apoderam dos partidos políticos, então, porque existe, obviamente, recurso financeiro, do fundo partidário, do fundo eleitoral. Então, essa estrutura ela é extremamente nociva, porque ela acaba criando nos partidos verdadeiras empresas que defendem interesses que não são os interesses republicanos. Então, eu acho que uma reforma política, mas isso é um assunto muito delicado, porque você falar de uma reforma política e falar do Estado, ou seja, mesmo o parlamento, interferir na organização partidária, requer um debate muito qualificado, requer muita conversa, mas eu acho que é urgente e necessário. Eu acho que a crise política que nós estamos vivendo há quase 2 décadas, se a gente pegar ali o final do mensalão, né, 2006, ela tá levando o Brasil para aquilo que eu considero um limite, né, do suportável dentro do sistema eleitoral, um sistema partidário. Eu acredito que essas eleições, não sei como ficará constituído o próximo parlamento, mas esse último parlamento, de baixíssima qualidade, né? Se você pegar as ações que o parlamento propôs, ficou muito dentro do campo da chantagem para se manter um determinado presidente, em detrimento do enorme problema, dos enormes problemas que o Brasil teve. Então é culpa do presidente, é culpa dos partidos também, inclusive os partidos de oposição, que, de certa forma, se esconderam em algumas crises sanitárias, Covid e tal, para levarem a cabo as reformas que são extremamente necessárias. O Brasil precisa urgentemente de uma reforma política, de uma reforma tributária e uma reforma mesmo administrativa. Mas uma reforma não conduzida por esse viés ideológico, né, privatista, neoliberal. Uma reforma realmente que atenda aos interesses e às necessidades do país. O Congresso Nacional hoje dispõe de 8 deputados federais, né, salvo engano, que são do partido, do PSOL, né, não tem nenhum senador, né, tinha um senador eleito e migrou para a rede, né, e como que está a questão dos governadores nos estados? Né, nessa eleição agora tem muitos candidatos do partido disputando ao governo, né, e aí já vai também a pergunta, por que a decisão de ser candidato pela primeira vez e já sendo candidato a governo do Estado? Olha, primeiro que eu posso até estar errado aqui, você me corrija e me perdoe se eu errar, mas eu tenho a impressão que a nossa candidatura majoritária é a única no Brasil, pelo PSOL. O PSOL com candidatura própria. Existem várias as coligações e apoio, enfim, porque nós somos uma federação, PSOL Rede, e apoiamos também a candidatura do presidente Lula a nível nacional. E lá em São Paulo, o PSOL apoia a candidatura do Fernando Haddad. Mas eu tenho a impressão que a nossa candidatura, e me corrija se eu estiver errado, é a única majoritária a governo do Estado. A segunda pergunta que você faz, me esqueci agora. Porque nós vamos deixar essa segunda pergunta para o segundo bloco, né? Nós estamos aqui avançados já no tempo, vamos chamar o intervalo, e aí você vai responder por que a decisão de, sendo candidato, já ser candidato a governo. Majoritário. Perfeito, perfeito.
Estamos de volta com o segundo bloco do programa O X da Questão, na sequência de entrevista com os candidatos a governo do Estado, né? Já entrevistamos alguns, precisamos ainda fechar com outros candidatos, mas hoje conosco o candidato do PSOL, né? O professor universitário, cientista político, né? O professor Nilson Euclides da Silva. Né? Eu falei da Cunha porque lembrei daquele escritor. Você não é o primeiro. E temos a honra de recebê-lo aqui. Tivemos já o primeiro bloco e fizemos uma pergunta sobre a importância, ou porquê, né, uma candidatura inicial, sendo a primeira candidatura a um cargo no Executivo, né, e o cargo majoritário. Bom, eu acho que, para responder a tua pergunta de forma bem objetiva, eu acho que quando colocar o meu nome à disputa do pleito, é primeiro que a gente acha que tem condições de vencer. O primeiro ponto é esse, né? A nossa candidatura é uma candidatura séria e a gente acha que o que nós temos a apresentar para o eleitorado acreano é um programa de governo, é um discurso e são propostas que nós consideramos viáveis e que de fácil acessibilidade ao eleitor comum. Primeiro ponto. Então, a gente acredita que pode vencer, pode ir para o segundo turno. Esse é o ponto. Eu fui escolhido para ser o signatário dessa proposta. Fiquei muito honrado em receber, não é, essa missão de levar essa proposta que nós consideramos uma proposta genuína, singular, mesmo estando dentro, digamos, desse campo ideológico que prima por um governo popular, participativo, transparente e com foco, obviamente, em desenvolvimento, nós sabemos que a nossa proposta ela tem singularidades. Ela tem singularidades porque ela é, do ponto de vista estético, digamos, a personalidade, do ponto de vista discursivo, que é o professor que está falando, é um discurso novo, não no sentido do novo na política, no sentido do novo na forma de enxergar a política. Porque, na verdade, eu sou um especialista em política, eu sou um analista. Então, o PSOL considerou que seria a minha pessoa e a forma com que eu tenho levado, digamos, esses últimos anos a minha vida profissional, a pessoa mais indicada para levar uma proposta para o cargo majoritário. Aí, respondendo a tua pergunta, por que majoritário? Primeiro que a gente tem a sensação e tem, obviamente, a confiança, assim como todos os outros candidatos, de que podemos ganhar, que podemos levar uma eleição que é duríssima para um segundo turno e vencer essas eleições. E, uma vez vencendo, colocar em prática os nossos planos de governo. E também, nós estamos num processo de construção do partido, do PSOL no Acre. Então, nós fizemos um primeiro momento, a direção estadual e municipal do PSOL se organizou do ponto de vista burocrático, deixou as contas em dia, prestação de conta. O pessoal do ponto de vista de partido no Estado e talvez no Brasil, o mais organizado. Todas as suas contas são devidamente fechadas, aprovadas pelo TSE. Então, do ponto de vista burocrático, a estrutura do PSOL hoje no Acre, ela é invejável. Eu digo isso porque recebemos visitas de camaradas de outros estados e quando eles chegam aqui e veem como a gente trabalha, a forma com que o Jamir, a forma com que o Valdir e os meninos todos que estão ali dentro da estrutura burocrática do partido conduzem o partido, é de admirar. Quem está presidindo o partido? Hoje é o Valdir França. Valdir França. E ali nós temos o Jamir, isso, que é candidato a estadual. Então essa organização interna foi muito, muito importante para que o partido pudesse receber recurso, para que o partido pudesse ter tempo de televisão. Então, junta tudo isso, eu acho que não seria muito conveniente, uma vez aceitando o convite para fazer parte desse processo de construção do partido, não aceitar meu nome como chapa majoritária. É claro, eu poderia sair para estadual, mas dificilmente, ou federal, mas dificilmente eu teria, obviamente, a projeção que eu tenho como candidato. Então, isso é muito importante, não para o candidato, muito mais importante para o partido e para o grupo político que dá suporte para a gente. O Brasil, há um tempo, já vem apresentando uma polaridade nessa questão das disputas, né? Em especial para a presidência da República, né? E aqui no Estado também muitas disputas para governo, né? Atualmente, como é que você vê? Está polarizada essa disputa? E aí você chegou a falar que acredita numa possibilidade, claro, todo candidato acredita, né, na possibilidade de eleição. E você acredita nessas pesquisas que têm sido apresentadas, né? Porque as pesquisas, elas mostram um candidato que está lá na frente, alguns até já com possibilidade de ganhar a eleição no primeiro turno, né? O que eu acho muito complicado. Mas, enfim,
existe essa polarização? Você consegue enxergar isso agora, nesse momento dessa disputa para governo do Estado? Não. Eu acho que nós estamos vivendo o rescaldo de 2018. O que eu quero dizer com isso? Se você pegar as eleições dos últimos, até 2018, nós tínhamos uma polarização aqui entre a Frente Popular, que era liderado pelo PT, e o outro lado, que era, em algum momento, liderado pelo PMDB, né, com o Flaviano, e depois o próprio Márcio do PSDB, enfim. Nós tínhamos uma polarização que poderia ser resumida, a grosso modo, a um setor de esquerda, liderado pelo PT, que era a Frente Popular, e aí PT, PCdoB, o próprio pessoal chegou a fazer parte, mas nunca foi um partido muito, digamos, integrante da Frente Popular. Mas nós tínhamos aí a Frente Popular e, por outro lado, nós tínhamos os partidos que orbitavam ali, do ponto de vista ideológico, mas na direita, no centro-direita. Então, essa polarização, ela existiu até 2018. Em 2018, essa esquerda, liderada pelo PT, ela foi implodida. Pela conjuntura nacional, pelos erros cometidos no governo, principalmente a partir do governo do Tião Viana, no segundo mandato, então. Então nós tivemos uma implosão nessa Frente Popular, que era o grupo político mais forte, mais estruturado e mais organizado. A partir de 2018, o que vai acontecer então? Você tem essa esquerda, de certa forma, fragmentada. Né? Você pode colocar PSB, PDT, o PDT nem tanto, PSB, PT, PCdoB, PSOL. Enfim, esses partidos, então, de certa forma, começam a encontrar dentro desse processo de fragmentação, no campo da esquerda, espaços para crescer. Então, a eleição de hoje, ela não é uma eleição polarizada, como é no Brasil. No Brasil, ela continua sendo polarizada como sempre foi. Só colocaria o ingrediente aí que tem mais ódio do que, né? Já foi muito melhor essa polarização. Hoje a gente está vivendo um momento extremamente delicado, mas isso a gente pode pegar e discutir isso numa outra oportunidade. Aqui, para te responder a pergunta de forma objetiva, o que é sempre difícil para um candidato e professor, nós não temos uma polarização. Hoje o que nós temos é um grupo político que governa o Estado. Esse grupo político também não consegue ser coeso, porque ele se elege em 2018 com um grupo amplo de partidos, que vai do PMDB, PSDB, enfim. E hoje você vê praticamente o governador sozinho com o seu partido, ele levando essa eleição no seu carisma, não é? Na sua estrutura administrativa, que a gente sabe muito bem que tem um poder muito grande na eleição, e por outro lado você tem aí uma direita que também está fragmentada, porque você tem Márcio Bittar, que é de direita, você tem o Petecão, não é? São candidatos de direita que apoiaram esse governo aí. A gente precisa prestar atenção nisso, porque tem muita gente aí tacando pedra no governador aí, até mais que a esquerda. Até muito mais que a esquerda. Que eu tenho várias críticas para fazer a esse governo, porque eu acho que é um governo que não realizou nada. Mas a gente, às vezes, faz uma crítica até muito mais educada, muito mais equilibrada do que determinados setores. Então, você tem a Mara Rocha, do MDB, que apoiou o governador. Ajudou a eleger. O Petecão ajudou a eleger. O Márcio ajudou a eleger. Eu acho que continua ajudando ainda, né? Eu acho, nos bastidores. Então você tem uma direita que se apresenta como fragmentada e uma esquerda também que não conseguiu se aglutinar em torno de um projeto. Até porque o momento é muito delicado. É muito difícil o PT trazer para si a responsabilidade e a liderança, ou seja, digamos, a responsabilidade e a legitimidade para liderar um processo eleitoral tendo uma esquerda unida. Porque o pessoal encontrou seu caminho. Não é? O PSB do Genilson encontrou seu caminho. Então nós temos, na verdade, uma personalidade política que lidera o processo eleitoral, mas que também não tem base partidária. E do outro lado você tem partidos de direita, que são oriundos desse agrupamento que ajudou a eleger o governador em 2018, e uma esquerda também, que tem aí as suas alternâncias. Então nós estamos falando, na verdade, de uma eleição que é fragmentada. E isso ajuda muito quem tem o poder da caneta. Nos bastidores da política, fala-se muito numa candidatura do PT, né, que viria para beneficiar, dentro desse processo no cenário político, beneficiar a candidatura do candidato Gladson, né, porque a leitura que se faz é que em um segundo turno, antes da candidatura do Jorge Viana, num segundo turno, o Gladson perderia, né,
Se ele fosse no segundo turno, talvez com Mara Rocha, com Petecão ou até com Márcio Bittar, esses aí se uniriam e ganhariam a eleição, né, do Gladys, né? Isso com possibilidade de segundo turno. E aí, nos 45 minutos do segundo tempo, né, Jorge Viana, que estava, pelo menos pelas pesquisas, bem à frente aí no cenário para candidato ao Senado, né, decide ser candidato a governo, né? Então, o que se fala é que essa candidatura do Jorge Viana facilitaria uma possível eleição ou reeleição do governo atual. Você acredita mais ou menos nesse cenário? Acredita nessa possibilidade de segundo turno? Você já falou que crê, né? E o cenário está bem montado para isso, né? Um possível segundo turno, né? Você também acredita estar lá? Claro. Essas forças de esquerda se juntam todas, de direita também? Como é que você vê esse cenário? Olha, eu não vou aqui entrar, eu acho que essa é uma tese que eu já ouvi isso, li em alguns jornais, mas eu não creio que isso servirá. Eu acho que a candidatura do Jorge é muito mais um erro de percepção e de momento político, uma leitura equivocada do momento político. Mas isso é um problema do PT, né, da candidatura do Jorge. Nós vamos fazer a mesma campanha com o Jorge ou sem o Jorge. Agora, o grande problema que eu acho é o seguinte: você tem uma eleição de segundo... Você tinha perguntado se eu acreditava em pesquisa. Eu, como cientista político, tenho obrigação profissional de acreditar em pesquisa. Pesquisas sérias, obviamente. Eu acho que a pesquisa do IPEC, ela retrata um momento, e uma pesquisa é sempre um momento, que dá ao governador Gladson Cameli condições de vencer no primeiro turno. Mas eu acho que nós temos um mês de campanha ainda. Eu acredito que essa eleição pode ir para um segundo turno. E para responder a tua pergunta, a presença do Jorge ou não a presença do Jorge é muito mais prejudicial para o PT e para ele do que para as nossas candidaturas ou em relação a ajudar o Gladson. Quando eu digo que eles cometeram um erro de leitura equivocado do momento político, e esses efeitos vão ser muito nocivos para o PT e para a Frente Popular. Não necessariamente vai ajudar o Gladson. Isso aí eu acho que é bobagem. Agora, você tem, na verdade, uma eleição de 2 turnos em que, já, por exemplo, o Petecão já sinalizou. Isso, nós conversamos, inclusive, numa oportunidade que estávamos lá na Assembleia, quando estavam comemorando os 100 anos, se não me engano, do PCdoB. O próprio Petecão já sinalizou que no segundo turno, caso fosse o Genilson, e o Genilson também nesse mesmo sentido, e o Jorge Viana também nesse mesmo sentido, e nós nos posicionamos também assim, que qualquer um daqueles que estavam sentados ali, isso está gravado lá na Assembleia, receberia o apoio daquele que fosse para o segundo turno. Então, veja bem, nós estamos falando de um apoio para o segundo turno que vai além da esquerda. Vai além da esquerda. É um apoio do segundo turno para derrotar uma estrutura que está aí. Que esses partidos, mesmo considerando todas as suas diferenças ideológicas, entendem que é muito nocivo para o Acre. Então, esse segundo turno, provavelmente, contará sim, se for Petecão, se for o professor Nilson, se for o Jorge, contará com um apoio que pode ser tanto de setores da esquerda como de centro também. Eu considero o Petecão uma pessoa de centro também. A Mara, que está mais dentro do campo da direita, e talvez a Mara seria um caso mais à parte para avaliar e analisar, considerando o posicionamento ideológico e de defesa ferrenha que ela faz do atual presidente. Aí eu acho que fica muito difícil você criar um ambiente, digamos, mais amistoso, porque nós somos água e óleo não se misturam. Muito bem. Então, eu acho que é essa a questão. Nós estamos encerrando aqui o segundo bloco do X da Questão, né? E daqui a pouco, depois do intervalo, voltamos com o terceiro bloco com a entrevista do professor Nilson Euclides da Silva, que é candidato a governo pelo PSOL. Não saia daí, daqui a pouco estamos de volta. Beleza. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa O X da Questão, entrevistando aqui numa sequência de entrevistas especiais os candidatos a governo. E hoje conosco o professor Nilson Euclides da Silva, candidato a governo pelo PSOL. Já tivemos um bate-papo informal nos 2 primeiros blocos. Agora, professor, vamos falar de programa de governo, né? O que você tem, quais são as suas principais bandeiras
para essa candidatura, o que é que o eleitor pode esperar, né, do professor Euclides, sendo o governo do Estado? Olha, eu acho que o nosso programa de governo, para quem teve acesso, ele está disponível aí nas redes sociais, ele tem um tripé. É a participação popular, efetiva, a transparência e a questão do desenvolvimento. Começando pela participação, e nós temos aí nas propostas que são oferecidas, o conceito de participação ele é bem amplo dentro da nossa proposta. Ele vai desde a participação dentro da estrutura do Poder Executivo, ou seja, poder de deliberar, ou seja, poder de entender, de ter acesso aos dados econômicos do Estado, ou seja, traduzindo o que se tem para gastar e onde pode se gastar, o que tem de repasse institucional, o que pode gastar na educação, na saúde, enfim. Esse acesso à informação e o poder de deliberar, ou seja, dizer se é mais possível ou é mais conveniente gastar mais na educação, mais na saúde, menos na infraestrutura ou mais na infraestrutura, é um governo de participação. Agora, como você faz isso? Você precisa ampliar os espaços de participação. Nós temos alguns instrumentos que já são instrumentos que deveriam estar sendo utilizados, como os conselhos, ouvir as associações, ou os conselhos regionais, enfim. Essas estruturas que já existem precisam ser inseridas dentro do processo de construção do próximo orçamento, porque esse que nós vamos executar o ano que vem foi elaborado pelo governo que aí está. Então você precisa criar um ambiente, primeiro, um ambiente agradável, um ambiente otimista de participação, incluir esses vários atores políticos dentro desse processo e, mais importante, criar dentro da sua estrutura de poder, do poder executivo. Nós não estamos falando aqui de poder legislativo, nós não estamos falando de legislar. O poder legislativo continua legislando. Agora, o poder executivo tem, dentro de uma noção de governo participativo, popular, criar estruturas e espaços de consulta, via conferência, e espaços de deliberação. Você tem condição de fazer isso à medida que você pode dividir o estado do Acre em 3 grandes regionais, que você já tem, Alto Acre, Baixo Acre e Juá. Você pode criar regionais dentro dessas partes do Estado e construir dentro dessas regionais espaços em que as pessoas, a comunidade civil organizada, as associações, os trabalhadores, os estudantes, professores, médicos, possam ser ouvidos e apresentarem as suas demandas. Esse processo entra dentro de um outro processo, que eu chamo de purificação dessas demandas, para depois entrarem dentro do orçamento. E quando eu digo para você de processo de purificação, é você tentar atender o mais próximo possível aquela demanda que aparece lá na ponta. É claro que você não está falando que vai atender tudo, mas você precisa ouvir, precisa inserir dentro desse processo de decisão, de deliberação, essas demandas que serão discutidas e apresentadas por essas comunidades dentro dessas estruturas. De posse desses dados, aí você então começa a pensar em ter um orçamento realmente participativo. Do outro lado, você precisa criar também instrumentos de transparência da gestão pública. Você abre o site do governo hoje, você encontra o que lá? Nada. Não tem nada lá. É um site, você não encontra nada. Quando eu falo transparência, o governo precisa sair de uma era analógica que ele vive hoje. Ele tem algumas ali, ações que são digitais, mas a grande maioria da gestão pública ainda é como era feito há 40, 50 anos atrás. Então você precisa tornar esse governo um governo digital, que é o futuro. Todos os governadores que estão pensando o futuro do país, pensando o futuro dos seus estados, já colocaram na sua agenda que o governo precisa ser um governo digital. Ou seja, é preciso inserir esse cidadão comum, é preciso inserir essas demandas dentro de uma plataforma que esse cidadão comum tenha acesso imediato. É claro que eu não estou falando de segredo de Estado. A gente sabe muito bem que a política tem isso. Algumas questões são prerrogativas do Poder Executivo, enfim, das autoridades. Mas eu estou dizendo de uma ampla plataforma digital em que esse cidadão possa não apenas usar essa plataforma para se servir do serviço público, na saúde, na educação, na consulta, a questões de orçamento, mas também de avaliação. É isso que eu estou falando. Nós estamos falando de um processo que pode ser ampliado para os telefones celulares, nós podemos criar páginas que realmente funcionem e esse cidadão comum possa ter acesso, inclusive dentro daquela perspectiva que eu falei de participação, a transparência, ela trabalha e caminha junto.
Porque uma participação no governo digital, ela vai ser uma participação muito mais dentro dessa plataforma digital do que propriamente física, né? Você reunir as pessoas. Então você cria mecanismos, você tem aplicativos que o governo pode encomendar e desenvolver para que as pessoas tenham acesso na educação às informações que são mais importantes e no que ela pode oferecer de demanda, de ideia. Assim também como você incluir dentro do atendimento público, que é fundamental, um processo em que esse cidadão, uma vez inserido dentro desse processo de atendimento, no final, todo esse histórico esteja devidamente arquivado e guardado, e mais importante, que ele possa, no final do atendimento dele, ele possa avaliar se foi bom, se foi ruim. As empresas privadas já fazem isso. Um governo digital precisa ter essa potencialidade. E no outro a terceira perna para terminar, é a questão do desenvolvimento. O Acre hoje, eu não acredito que o Acre saia do subdesenvolvimento, dessa crise e dessa eterna impossibilidade de crescer, se ele não investir no processo industrial. A indústria hoje no Acre tem 7% de participação no PIB. 7%. O setor de serviços, 38% mais ou menos, e o setor público, 37%. E o agronegócio 7%. Então, nós não vamos gerar emprego e renda se nós não investirmos e se a indústria do Acre não tiver uma participação maior no PIB. Como é que você faz isso? Você precisa aproveitar as cadeias produtivas que você tem. Não se trata aqui de inventar absolutamente nada. Nós não vamos começar a fabricar foguetes para o Elon Musk a partir do ano que vem, se eu for governador. Não vamos. Nós vamos continuar produzindo mandioca, açaí, milho, soja, carne bovina, carne suína. Agora, e tem uma floresta imensa com uma riqueza absurda. É um mistério, uma floresta misteriosa, né, que precisa ser conhecida. Ela não precisa ser derrubada para fazer pasto. Nós temos aqui um subaproveitamento das áreas que foram derrubadas. Menos de 1/3 das áreas derrubadas são produtivas no estado do Acre. E eu vejo candidato a governo dizendo que tem que derrubar para gerar emprego ou renda. Quanto você acha que derrubar 100, 200 hectares vai gerar de emprego e renda se você não tiver uma cadeia produtiva? Produzindo soja e milho, que você põe no caminhão e manda para fora daqui? Ou você cria uma cadeia produtiva que faça da soja e do milho algo que agregue valor, assim como todos os outros ativos ambientais e florestais que tem aqui. E quando eu digo ativos ambientais, eu estou dizendo de carbono. Estou falando de comércio de carbono, que a gente precisa desenvolver isso. Estou falando de energia solar, limpa. Nós temos um imenso território para ser conquistado, sem derrubar uma única árvore na floresta. Aproveitar o que já está derrubado, potencializar essas áreas que já estão derrubadas para o agronegócio, que é importantíssimo para o Acre, mas ele tem que ser pensado como uma economia verde, não essa bobagem medieval, que a grande maioria, infelizmente, não é a maioria, mas a grande maioria ainda defende. Mas um agronegócio antenado, articulado, com tecnologia, com investimento e, muito mais importante, articulado com o que o mundo está querendo do Brasil e da Amazônia, que é que o mundo e a Amazônia brasileira, a Amazônia do Acre, se insira na economia verde mundial. Agora, como é que a gente vai fazer isso? Fazendo de forma errada? Não, tem que ser de forma certa. Muita pesquisa, muita ciência e muita luta e resistência contra o negacionismo, que tanto mal faz ao Brasil e ao Acre. A maioria dessas propostas, candidato professor, não estão muito assemelhadas à florestania, ao desenvolvimento sustentável que a esquerda tanto apregou durante 20 anos e que hoje nós temos um estado que, em comparação ao estado de Rondônia, você falou do agronegócio, né, Rondônia está muito à frente comparado ao estado do Acre. Né? O que realmente teria de diferente nisso, né? Dessa questão da desenvolvimento sustentável, né, com relação a tudo isso que nós já ouvimos e que não tivemos o resultado no nosso estado hoje? Existe uma diferença muito grande de você ouvir falar e você praticar. Então você crê que muito era teoria? É só teoria. O que foi de iniciativa realmente? Que pesquisa fármaco o governo da Floresta fez no Acre nos últimos 20 anos? Eu estou falando disso. Estou falando de pesquisa altamente qualificada. Não estou falando de discurso, é uma diferença muito grande. Eu posso fazer para você um discurso aqui de sustentabilidade lindo e praticar aquilo que não tem nada a ver. O que foi o governo do Tião Viana, os últimos 2 governos? Foi um governo do agronegócio. O Tião Viana fez mais pelo agronegócio que o Glácio Cameli. Pode pesquisar aí. Então eu estou falando uma coisa completamente diferente.
Agora, se eu estou falando de economia verde, eu estou com muita gente boa nesse caminho. Se eu estou falando disso, não dá para você pensar desenvolvimento na floresta amazônica sem usar o conceito de sustentabilidade. Se esse foi um verbo usado pela Frente Popular, ok, é um verbo. Mas e a ação? Uma coisa é você verbalizar. O que nós estamos apresentando aqui, o Acre foi governado 20 anos, olha a diferença cruel. O Acre foi governado 20 anos pela Frente Popular. A indústria do Acre tem 7% de participação. Onde é que isso está? Onde está coincidindo com o que eu estou falando? Se eu estou aqui dizendo para você que a gente tem que dobrar a participação da indústria, qual foi a cadeia produtiva que o governo da Floresta fez com o discurso de sustentabilidade? Na mandioca, no açaí? Qual? Esse é o desafio, né? E é isso que eu creio que os eleitores esperam, né? Que realmente tem algo de diferente, né? Nós temos um grande desafio também no nosso estado, que é essa questão da emprego, né, e renda, né? E você falou um pouco dessa questão. Os alunos hoje saem das escolas, ensino médio, faculdades, e vão se debruçar, se tornar concurseiros para passarem um concurso público, né? Só que a máquina já é inflada, inchada, né? Não tem como absorver. E com relação a essa questão de geração de emprego e renda, que o estado do Acre é um dos que mais sofre com isso, né? Ficar nessa dependência ou de um emprego dentro do governo do estado, das prefeituras, né? O que você pensa para fazer para que realmente tenhamos essa mudança nesse cenário? Você precisa, eu volto a falar aqui, não se gera emprego se você não investir na industrialização do Acre. Não existe, não, a menor possibilidade. O agronegócio, ele vai gerar emprego se ele estiver ancorado dentro de um processo produtivo, de industrialização, de indústria de transformação. Então, o ponto-chave aí para a geração de emprego e renda é você mudar essa matriz. O Acre precisa se industrializar. Mas que tipo de indústria a gente pode ter aqui? Volto a falar. Nós não vamos produzir foguete aqui, vamos? Mas a gente pode produzir pesquisas e, por que não, pensar num grande laboratório de fármacos aqui na Amazônia, que pode gerar conhecimento. Estou dando só um exemplo. Se você pegar a cadeia produtiva do açaí, quantas indústrias de açaí você tem aqui no Acre? Indústria. Nós praticamente não temos. Você come açaí aqui que vem do Nordeste, envasado. Você vai para o Norte, o Sudeste do país, você não encontra açaí do Acre, que é um dos melhores do Brasil. O Pará ganha por ano com açaí, com exportação de açaí, 1,5 bilhões de reais. Bem, nós estamos chegando já ao final, né? Um bate-papo agradável aqui com o candidato a governo do estado pelo PSOL, professor Nilson Euclides da Silva, né? E, professor, você fique à vontade para fazer as suas considerações finais e pedir o voto, né, do nosso, aquele que nos assiste, que está antenado no X da questão. O X da questão é aqui, olhando para a câmera da verdade, aqui, ó. O X da questão é o seguinte: nós temos, nos últimos 25 anos no Acre, alternância do poder de famílias. Partidos e famílias que se alternam e reproduzem, apesar do discurso diferenciado e de alguns avanços, diga-se de passagem, temos que ser honestos também. Nós não podemos ser desonestos, dizer que é tudo a mesma coisa, porque não é. Algumas coisas, alguns avanços, mas na sua grande maioria patinaram, porque ficaram muito longe daquilo que fizeram por discursos que ofereceram ao povo. O que nós estamos oferecendo para o acreano hoje? Primeiro, uma opção diferente, alguém novo, alguém que conhece a política. Eu não sou um outsider, eu não sou um homem de fora da política, eu sou um homem da política, porque sou professor e faço política o tempo inteiro. Há 25 anos eu faço política no Acre. Eu só não fazia política partidária. E agora resolvi fazer política partidária porque considero que é o momento e acho que, para aqueles que desejam transformações, não apenas reformas, na nossa realidade, precisam entrar no embate político. Porque a luta é pelo poder. A luta é por 8 bilhões de recursos para o orçamento do ano que vem. Esse é o centro da disputa. Nós queremos chegar nesse centro de disputa. Abrir essa caixa preta, não a caixa preta do avião do governador, mas abrir a caixa preta desse orçamento e incluir você, cidadão, para participar do processo de decisão
Em que a gente vai gastar esse dinheiro? O que é mais relevante? Então eu estou aqui me oferecendo, ofereço a minha inteligência, a minha boa vontade, a minha sinceridade, a minha história, a minha condição de ser um acriano de coração, para você, que vai votar dia 2 de outubro. Então, se você não tem opção, ou se você está em dúvida, ou se você quer realmente mudar, quer apostar em alguma coisa nova, acredite. A nossa proposta é uma proposta ancorada na realidade e, muito mais importante, ela é uma proposta que será levada a cabo com pessoas que estão com muita coragem de mudar essa condição. Então, o professor Nilson é essa opção. Número 50. Pessoal, eu conto com você, com o seu apoio. Obrigado, professor. Foi uma alegria e uma honra tê-lo recebido aqui, debatendo assuntos tão importantes, tão especiais e tão necessários para o nosso Estado. Nós chegamos ao final do programa O X da Questão. Obrigado por ter ficado conosco até o final e não perca os próximos programas e as próximas entrevistas. Até mais.